Boa noite. Segunda-feira é um problema, né? Boa noite. Nossa, agora é um cara de sexta-feira, agora sim. Ô, gente, quem está em pé atrás aí, tem umas cadeiras vazias aqui no meio, na frente, tá? Aí a pessoa pode vir e fica à vontade. É uma alegria recebê-los neste evento em alusão ao Setembro Verde, mês de conscientização sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Hoje, refletiremos juntos sobre o tema Inclusão é Pertencimento, um convite à reflexão, com a participação de palestrantes que trarão conhecimento, experiência e inspiração. Incluir na prática significa reconhecer e valorizar as diferenças, garantindo que todas as pessoas tenham acesso às mesmas oportunidades de participação na sociedade. Mais do que abrir portas, é criar condições reais para que cada indivíduo, com ou sem deficiência, possa desenvolver suas potencialidades, ser respeitado em suas necessidades e exercer plenamente seus direitos. A inclusão se traduz em atitudes cotidianas, em acessibilidade nos espaços físicos, na comunicação clara, em práticas pedagógicas diversificadas e, sobretudo, em relações humanas, baseadas no respeito e no acolhimento. É transformar a convivência em um ambiente de pertencimento, onde ninguém é deixado de lado. O Setembro Verde nos convida a pensar a inclusão não como um favor, mas como um direito e um dever de toda a sociedade. É um mês dedicado à reflexão e à conscientização sobre a importância da inclusão da pessoa com deficiência. Mais do que uma campanha simbólica, ele nos lembra que a inclusão é um compromisso social e coletivo, que deve estar presente em nossas ações diárias, nas escolas, no trabalho, nos espaços públicos e nas relações pessoais. É um convite para olharmos além das limitações, enxergando capacidades, talentos e potencialidades, e para construirmos uma sociedade mais justa, acessível e acolhedora. Celebrar o Setembro Verde é reafirmar que todos têm o direito de pertencer, participar e contribuir. Nesta noite, nossas convidadas abordarão o tema sobre diferentes perspectivas: saúde, comunicação, educação e família. E para iniciar, convidamos a doutora Michele Couto, fisioterapeuta infantil, que falará sobre desafios e avanços na reabilitação infantil e o papel da inclusão no desenvolvimento. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Que prazer, que alegria estar aqui com vocês nesse dia tão especial, tão marcante. E já chegando aqui, vendo toda essa movimentação, né? Eu fiquei até emocionada de ver que um movimento iniciado por mães que abraçam essa causa pôde atingir o coração de vocês e fazer com que vocês estivessem aqui hoje. Porque a inclusão, ela não é uma causa somente da pessoa com deficiência ou da família da pessoa com deficiência, ela é uma causa de todos nós. Todos nós, como sociedade, como profissionais, nós precisamos nos mobilizar e abraçar essa causa para que verdadeiramente a gente construa um mundo e um futuro melhor. Então, nós estamos aqui com muita alegria no nosso coração, a convite das nossas mães tão preciosas, que se mobilizaram para levantar essa bandeira do Setembro Verde. Na verdade, o setembro é um mês simbólico, mas a gente precisa falar de inclusão o tempo todo, em todos os meses, em todas as oportunidades que tivermos. Na nossa zona de influência, nós precisamos falar sobre a inclusão, e mais do que falar sobre a inclusão, o desafio para nós hoje é viver isso na prática. Porque muito se fala, a gente conhece as políticas, a gente conhece até mesmo os aspectos legais, o que precisa ser feito,
Se eu perguntar para vocês aqui hoje, eu tenho certeza que vocês vão me falar a respeito do que vocês acham que é inclusão e o que vocês acham que poderia ser feito para incluir as pessoas com deficiência. Cada um vai ter uma opinião, uma sugestão, e eu acredito que vocês vão querer contribuir. Mas na prática, se eu perguntar para vocês se isso verdadeiramente acontece, aí a história vai mudar. Não é verdade? Na prática é que o desafio vem. Vivenciar isso, colocar isso, implementar isso no nosso dia a dia, nas nossas escolas, nos nossos ambientes, nas nossas casas. Aí é que vem a dificuldade. E nós estamos aqui hoje para discutir sobre isso. O que é possibilidade, o que nós podemos fazer, o que nós podemos abraçar, o que nós podemos viabilizar para a gente sair da teoria e ir para a prática. Não é isso? Porque nada funciona só no campo da teoria. Se a gente não colocar isso em prática, nós não vamos conseguir mudar a sociedade. A gente não consegue tornar o nosso mundo esse lugar melhor que a gente quer para todos. É para todos. Porque cabe todo mundo no mundo. Né? Essa é uma frase que eu gosto de dizer e ela é muito verdade. O mundo é para todos e cabe todo mundo no mundo. Não é isso? Independente da diversidade, independente das circunstâncias e das características e condições de cada um, o mundo é para todos e ele precisa ser experimentado por todos. Então, para a gente começar, né, a falar diretamente sobre a inclusão, eu quero fazer aqui um experimento com vocês. E eu preciso, para isso, de 5 voluntários. Eu preciso de 5 voluntários e 5 cadeiras. Se alguém puder me ajudar aqui e colocar aqui para mim 5 cadeiras, é bem rapidinho, para a gente fazer uma reflexão prática sobre o que é de fato a inclusão. Isso. Preciso de 5 cadeiras e 5 voluntários. Isso, obrigada. Você é voluntária? Senta aqui para mim. Primeira voluntária. Obrigada. Isso, pode sentar aqui. Vocês vão sentar nesse círculo aqui. Pode sentar aqui. Preciso de mais um voluntário. Mais 2, né? Se ninguém se voluntariar, nós vamos chamar, né? Ah, vem cá. Você vai ficar aqui, ó. Aqui, ó. Isso, pode sentar aqui, ó. Já deu aqui? Já deu, mas pode sentar ali, ó. Então vamos lá. Você é a Ana Lúcia, Cristina, Gislaine e Samara. Essas 4 aqui, ó, se conhecem, elas estão aqui, ó, sentadas numa rodinha, vocês estão vendo, né? Então, vocês 4 agora vão começar a conversar. Falar sobre o dia de vocês, como que foi, faz um bate-papo aí rapidinho, fala que tá calor, se tá frio, se tá com fome. Converse entre vocês. E a? Gilmara. Gilmara tá aqui do lado de fora. Gilmara tá só vendo o que tá acontecendo, né? E elas estão conversando, né? Perguntando como foi o dia uma da outra. E a Gilmara tá ali. A Gilmara tá dentro aqui, gente? Ela não tá. Ela tá só observando o que está acontecendo. Elas estão conversando mesmo, gente. Elas estão aproveitando para, ó, trocar uma ideia, colocar a fofoca em dia. O papo tá rolando mesmo, gente. E a Gilmara só observando. É isso aí. A proposta é essa. A proposta é essa. Agora, deu para vocês entenderem aqui? Agora, Gilmara, vem cá. Gilmara, agora eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Pode virar para lá, Gilmara? Gilmara, eu quero que você fale para o público o que você sentiu estando de fora dessa conversa aqui. Qual foi o seu sentimento ao ver que dessa conversa, desse círculo aqui, você não estava participando, você estava do lado de fora? O que você sentiu? Então, a gente se sente excluído e que a gente não está fazendo parte do assunto, da conversa, do momento ali, entendeu? Foi isso. Seu sentimento, então, foi de exclusão? Sim, de não pertencimento. E é um sentimento bom? Fala para nós, Gilmar. Não, na verdade, não.
Não é um sentimento bom. Muito obrigada, atrizes. Obrigada, gente. Foi ótimo. Podem voltar aos seus lugares. Na próxima vou chamar sua mãe. Ficou bravo que a mãe dele não foi? Isso. Gente, esse experimento rápido é para vocês entenderem na prática o que significa para uma pessoa com deficiência não se sentir pertencente. Para nós que não temos deficiência é muito fácil falar. Mas eu penso que o maior desafio da inclusão é a gente exercitar uma palavrinha que a gente gosta muito de falar, mas que na hora da prática a gente tem dificuldade de praticar, que é a empatia. É o ato de se colocar no lugar do outro e me importar com a maneira com que o outro pensa, sente ou pensaria a respeito daquela situação. Então a Gilmara ficou aqui 2 minutos de fora de uma conversa, que olhando ela gostaria de participar, mas aquele ciclo estava fechado. Estava fechado para ela. Então ela só pôde observar. Por mais que ela quisesse participar. Participar, gente, presta atenção nisso. Vou pedir para vocês prestarem bastante atenção. E evitarem, na medida possível, a movimentação. Participar e pertencer é um desejo inerente do ser humano. Todas as pessoas, independente da sua condição, elas têm vontade de participar. Elas têm vontade de pertencer. Se você perguntar para uma criança se ela tem vontade de correr na hora da educação física, junto com os seus amigos, ela tem vontade. Por mais que às vezes ela não consiga pela sua limitação física. Mas ela tem desejo de participar, ela tem desejo de pertencer. E nós precisamos, então, sair desses lugares que nós vimos aqui hoje, fechados. Desses lugares que impedem. Desses lugares onde muitas vezes nós levantamos muros. Que impedem com que essas pessoas verdadeiramente exerçam o seu direito de participar e de pertencer. Porque nós não estamos falando aqui nessa noite de um favor. Nós não estamos falando aqui em fazer um favor para alguém. Nós vamos falar aqui nessa noite de direito. É direito de qualquer pessoa se sentir pertencente. É direito de qualquer pessoa conseguir participar daquilo que ela tem vontade, que ela tem desejo. De interagir com as pessoas que são importantes para ela. Sua família, os seus amigos, o seu ambiente de escola. Isso é direito. Nós precisamos hoje aqui, e eu acredito que as minhas amigas também vão fazer isso, desmistificar alguns paradigmas, alguns conceitos e estruturas que a gente levanta na nossa mente e que muitas vezes a própria mídia divulga e que são errados com respeito à inclusão. A inclusão, ela não é um favor e ela não é dar um privilégio para alguém. Ela é um direito que nós precisamos exercer. E ela não diz respeito somente ao outro. Ela diz respeito a mim. Quando eu abro espaço para que o outro participe daquilo que eu estou fazendo. Quando eu permito que o outro participe, e mais do que isso, mais do que permitir, é dar condições para que o outro exerça o seu direito de participar. Estão entendendo até aqui, gente? É dar condições. Se uma criança não consegue interagir na hora da educação física, como que eu vou dar condições para essa criança interagir? Mais do que permitir que ela faça parte de uma educação física, eu preciso saber o que eu posso fazer para que, de fato, ela participe. Não adianta dizer que ela pode. Eu preciso entender qual é o caminho que eu vou utilizar para facilitar a participação dela. Eu vou precisar adaptar alguma coisa para ela, uma barra, eu vou precisar adaptar uma rampa, eu vou precisar de um monitor que pega essa criança no colo, eu vou precisar de quê? E aí eu quero passar para vocês um videozinho aqui. Vamos ver se vai passar, né, gente? Me ajuda aí em oração. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads
Open your eyes, even if it's cold now. There's one thing you should know. Rain will turn into snow. All the rain turns to snow. Todo mundo viu o vídeo? Esse vídeo circulou, talvez você já viu ele aí, né, no Instagram. Mas é um vídeo que traz para nós uma analogia de como é o sentimento de não pertencer. Qual é o sentimento que as nossas crianças, que os adultos, que os idosos têm por não pertencer? Eles querem fazer parte, mas muitas vezes a condição que eles trazem, as suas características, a sua necessidade específica o impede de interagir. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar mudar essas pessoas? A gente tem que, de alguma forma, tentar mudar essas pessoas, gente? Claro que não. A gente tem que oferecer a essas pessoas a oportunidade de participarem, nem que para isso a gente tenha que fazer adaptações. Vocês viram ali, né? Que o porco-espinho ganhou várias espuminhas pequenas, onde ele colocou ali nos seus espinhos, e a partir dali todos podiam abraçá-lo. Ele ia poder participar de tudo que ele quisesse com seus amigos. Então, esse é o desafio maior da inclusão. É a gente entender do que mais do que abrir os espaços, é adaptar os espaços, é transformar os espaços, é fazer o que é preciso fazer, é modificar o olhar das pessoas para que elas compreendam essa necessidade. É batalhar contra o preconceito diário, de pensar que, essa causa não é minha, eu não preciso me envolver nisso. Isso é um problema dos pais, da escola. Não, isso é uma causa de todos e cada um precisa fazer a sua parte. Cada um precisa assumir uma responsabilidade. Porque se todos nós fizermos um pouco, o todo vai ser feito, concordam? Então, o nosso convite hoje é para essa reflexão. Eu nem falei, né, gente? Meu nome é Michele, eu nem falei, né? Eu falo demais. Eu sou fisioterapeuta neuropediátrica e tenho aqui alguns pacientezinhos meus, né, tão queridos, e é sempre um prazer quando eu posso, né, colaborar com eles, né, em atitudes como essa, né, em dias como esse hoje, que é tão importante. Quer ir, não? Deixa eu ver. Não. Não quer passar para frente. Só tá voltando nessa e no outro, olha lá. Coloca no modo apresentação. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Isso. Então nós já falamos um pouquinho sobre a relação de incluir e pertencer. Qual é a relação de incluir? Incluir é mais do que facilitar o acesso. Incluir é mais do que uma atitude física. Inclui uma mudança na nossa mente. Porque se nós não quebrarmos o preconceito que nós temos na nossa mente, a nossa maneira de pensar, as nossas atitudes nunca vão ser coerentes. A primeira mudança está na mente. Na forma como nós... Não é isso? Na forma como nós pensamos, na forma como nós enxergamos o outro, na forma como nós vemos a pessoa com deficiência, a sua causa. A primeira mudança que vocês precisam, vocês aqui hoje, precisam estar dispostos a vivenciar, é a mudança da mente de vocês. É vocês passarem a pensar de forma diferente, logo vocês vão olhar de maneira diferente para as pessoas com deficiência. Vocês vão parar de olhar com um olhar de indiferença, de preconceito, de pensar que essa causa não é de vocês, de pensar que uma pessoa incomoda. Vocês vão começar a mudar, a partir daí, a atitude de vocês. Então, incluir não é colocar uma plaquinha e dizer que aquela vaga é de um cadeirante.
Isso não é incluir. Porque a placa pode estar lá, que a pessoa chega e estaciona sem ter uma pessoa com deficiência ali. Não é isso? Pode estar lá sinalizado bonitinho, porque a consciência não mudou. A pessoa vai lá e ocupa a vaga que não era dela. Então não adianta nada. Essas mudanças que a gente chama de atitudinais, né, das atitudes do dia a dia, elas só vão surtir efeito quando a nossa mente mudar, quando o nosso olhar mudar, quando a gente passar a respeitar de fato por uma mudança de consciência. Tá certo? Então, incluir significa mais do que somente facilitar o acesso, significa uma mudança de mentalidade. E só a partir de então a gente vai conseguir trabalhar o verdadeiro sentido da palavra pertencer, tá? Então, como eu sou fisioterapeuta, eu tenho que puxar a sardinha para minha brasa, né, gente? Eu tenho que falar da fisioterapia, porque as minhas amigas vão falar de outras áreas, tá? Eu preciso falar do papel da fisioterapia como um caminho para a inclusão, né? Como que nós, com o nosso saber, com o nosso fazer, podemos facilitar e como que o movimento faz parte da vida das pessoas com deficiência. E o movimento não está presente só dentro de uma clínica de fisioterapia. Uma criança se movimenta em casa, se movimenta na escola, se movimenta indo à igreja, se movimenta na pracinha brincando, ela se movimenta indo no banheiro, comendo. O movimento faz parte da vida de uma criança, de um adulto e de um idoso. Até morrer a gente vai estar movimentando. Nosso corpo é feito de movimento. Quando parar de movimentar, acabou, morreu. Não é isso? Então, o papel da fisioterapia é auxiliar o corpo, promovendo o quê? O que a gente tanto quer para as pessoas que nós amamos. Nós queremos autonomia e dignidade. Mais do que autonomia, nós queremos dignidade. A dignidade, gente, é um direito da pessoa, do ser humano, de qualquer pessoa. Movimentar, desfrutar do movimento, ter autonomia sobre o seu corpo, é um requisito de dignidade. Tanto que quando alguém, né, adoece e vai para um leito e perde os seus movimentos, a sensação que ele tem é que ele perdeu a sua dignidade. Porque às vezes ele vai precisar de alguém que o limpe, que o dê banho, que dê comida na boca dele. Então, uma coisa que é tão simples para nós, gente, que é ir no banheiro sozinho, tomar um banho, comer. Para a pessoa que não consegue, isso significa muito, uma perda grande. Isso significa uma perda de dignidade. E quando a gente pensa no movimento sobre essa perspectiva de dignidade, a gente vai passar a pensar não só como um movimento em si, mas como um caminho de dignidade para qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem direito de se movimentar. Nem que seja na cadeira de rodas, sair de um lugar e ir para o outro, movimentar o seu tronco, movimentar o seu braço, levar a mão à boca para levar um alimento à boca. Isso é dignidade. E a fisioterapia trabalha aí. O corpo se reabilita, mas o coração se fortalece quando encontra lugar de pertencimento. Olha como é forte essa palavra, gente, essa frase. O corpo se reabilita. Nós, fisioterapeutas, reabilitamos o corpo. Nós vamos trabalhar para a criança andar, nós vamos trabalhar um adulto para ele ter mobilidade, nós vamos trabalhar um cadeirante para ele conseguir sair da cadeira e ir para a cama. A gente vai fazer isso como um trabalho sistemático. Porém, gente, olha só, o pertencimento, se sentir pertencente, é mais do que só conseguir se movimentar. Se sentir pertencente passa justamente por isso aqui, ó. Oi. Quando a pessoa sente, quando o coração sente que ele está no lugar de pertencimento. Entendem isso? Eu posso reabilitar uma criança, eu posso colocá-la para andar. Mas se os lugares que ela frequenta não dão para ela a oportunidade de pertencer, o movimento não faz sentido. O movimento só faz sentido se houver acolhimento. Se houver uma atitude do coração das pessoas de aceitar e permitir que aquela pessoa faça parte. Entendem? É só aí que o pertencimento faz sentido. Tá? Não faz sentido a gente colocar as pessoas para movimentarem se no dia a dia isso não acontece a nível do coração, se as pessoas não se sentem verdadeiramente pertencentes. Elas só vão dar sentido para aquele movimento se realmente elas sentirem que aquilo é útil, é importante. Os meus colegas querem que eu brinque com eles, então eu vou andar. Entendem que tudo passa pela mentalidade?
E quem tem que mudar a mente, gente, somos nós, tá? Não vamos ficar esperando o outro. Ah, o fulano tinha que estar aqui para ouvir. Não, é você que tinha que estar aqui para ouvir. É você que tem que mudar a sua mente a partir de hoje. O movimento é vida. Movimentar se constrói caminhos para pertencer. Movimentar é direito. Movimentar é dignidade humana. O movimento está presente na nossa vida desde a vida intrauterina. Desde a vida intrauterina a gente está se movimentando. E nós, como fisioterapeutas, a gente busca o tempo todo possibilitar o pertencer para as nossas crianças, para os nossos adultos, por meio do movimento. Eu quero que a minha criança brinque na educação física. Eu quero que na atividade com bola ela consiga arremessar a bola. É importante para ela. Não é importante só para mim, é muito mais importante para ela. Eu quero que ela consiga chutar a bola com os coleguinhas na hora ali da brincadeira. Para mim pode ser um movimento, mas para ela é pertencimento. Para mim pode ser só um movimento de flexionar aqui, ó, o quadril. Mas para ela faz todo sentido no contexto que ela participa. E é isso que eu quero. Daí a importância da fisioterapia na inclusão. Ok? Porque se uma criança ela quer pertencer, um adulto ele quer pertencer, mas também não tem quem reabilite o movimento, ele também não consegue, ele fica no meio do caminho. Daí a importância de nós profissionais, cada um na sua área. Isso aqui foi um registro, né, de um dia que nós fizemos em alusão ao Dia Mundial da Paralisia Cerebral, onde nós colocamos ali um skate na praça, colocamos as crianças para experimentar um esporte, levamos ela para um ambiente aberto e fizemos ali um movimento para que a sociedade entendesse que movimentar é importante para as crianças que têm alguma deficiência. Vamos ver se vai passar. Tô acabando, tá, gente? Amigas, não me batam, não. Tô acabando. Presta atenção nesse vídeo. Fala do movimento. When the best of us steps up, our nation stands a little taller. We all play for Canada. Gente, fala sério, que coisa mais linda. Esse garoto se sentiu pertencente, sim ou não? Claro, imagina se eles colocassem esse garoto para jogar o basquete com eles, eles todos de pé andando e correndo, e aquela criança na cadeira de rodas. Ele ia se sentir pertencente? Então, mais do que abrir o círculo, é tornar esse círculo acessível. Ainda que as outras pessoas tenham que se adaptar. Porque às vezes a gente acha que é só a pessoa com deficiência que tem que se adaptar, né? É só ela que tem que se adaptar. Não. Todas as crianças ali se adaptaram. Uma outra forma de locomoção, para que aquela criança se sentisse realmente pertencente. Isso é muito forte, né? Então, assim, a fisioterapia, ela pensa em formas de adaptar condições de trabalho, pensa em formas de adaptar no ambiente familiar, a gente pensa em forma de adaptar na sociedade, de que forma a gente pode abrir esses caminhos, fazer com que, de fato, essas crianças e esses adultos que estão aqui vão continuar existindo, gente. Né? Eles vão continuar aqui e eles precisam estar aqui. De que forma a gente pode tornar esses ambientes acessíveis? Então, eu já falei de algumas coisas aqui, incluindo a caridade, a direito. Não se trata apenas de integrar alguém em um espaço já pronto, mas de transformar o espaço para que todos caibam. Transformar. Pertencimento é uma corresponsabilidade. Levanta sua mão para mim e fala assim, eu. Pode falar com força. Eu também tenho responsabilidade. Isso. Bater no peito e falar assim, ó. Joga a bola para mim, eu também tenho responsabilidade. Tá? E deixar de pensar que a responsabilidade é só do monitor da escola, é só da professora, é só da família, é de todo mundo. É uma corresponsabilidade, uma responsabilidade partilhada. Tá? Saiu da configuração ali.
Incluir, gente, isso aqui é tão bonita essa frase. Incluir é mais do que abrir a porta. É puxar a cadeira. Deixa eu tentar tirar aqui. Sim. Edirlene tampou minha frase, viu, Edirlene? Tampou aqui, mas eu vou tentar reproduzir para vocês. Ó. Até tirei o trem aqui, ó. Oi. Coloca. Ah, tá. Não, mas não é essa aqui, não. É a última, tá, gente? Estou no último slide. Não quis ir mais. Mas é o seguinte. Incluir é mais do que abrir uma porta. A frase diz isso. Incluir é mais do que você abrir uma porta. É você puxar uma cadeira e dizer para o outro, esse lugar aqui também é para você. Entenderam? É mais do que você abrir a porta e dizer, entra. É você puxar a cadeira e dizer, esse lugar pertence a você. E ninguém vai tirar esse direito que é só seu. E nós, como sociedade, nós vamos lutar. Nós vamos batalhar. Por mais que eu não tenha um filho com deficiência, um parente com deficiência, mas se eu vejo uma injustiça, eu preciso me levantar. Se eu vejo algo que eu posso fazer, eu preciso falar. Eu também preciso me importar. Se todos nós nos importássemos à medida que deveríamos, o mundo seria um lugar mais justo. Ok? Obrigado pela atenção de vocês. Meus colegas querem falar, né, gente? E é tão bom, né, estar em momentos como esse. Eu acho que a gente vai ter no final algum tempinho para perguntas e eu fico aqui à disposição de vocês, tá bom? Um abraço. Agradecemos à doutora Michele por compartilhar conosco como a fisioterapia e a inclusão podem transformar vidas. Dando continuidade, convidamos agora a fonoaudióloga Viviane Lopes Baião, que abordará o tema A Voz da Inclusão, comunicação acessível para todos. Boa noite, gente. Confesso que eu estou, assim, tremendo aqui, viu? Que responsabilidade estar aqui falando para vocês. Estou muito agradecida, né? Agradecida a Deus de passar essa informação para vocês. Eu sou Viviane Lopes Baião. Alguns de vocês já me conhecem, outros não, né? Eu sou fonoaudióloga, trabalho, né, ali em Caratinga, e hoje eu quero aqui poder contribuir um pouquinho com vocês. Peço a Deus que nos ajude, né? Nos dá palavras para tocar, né, para falar de um tema tão maravilhoso que é esse. Mas primeiro eu queria conhecer um pouquinho de vocês. Eu sou Viviane, vocês me conhecem, mas eu queria agora conhecer um pouquinho as minhas mamães atípicas. Vocês poderiam levantar para mim, fazendo favor, para me conhecer vocês? Isso, o rostinho de cada uma. Gente, que lindo, viu? Eu, assim, estou aqui, estou, assim, com o meu coração na mão e muito agradecida por vocês estar aqui, viu? E, assim, eu não sou muito bem em palavras soltas, mas eu trouxe a minha colinha e eu queria falar para vocês, né? Olho a olho, pode sentar para vocês ficarem mais à vontade. Eu queria dizer para as mamães que estão aqui presentes, né? Queria olhar para cada mamãe, para cada papai que eu sei que tem aqui também, né? Os papais estão aí. Estou muito feliz de estar junto com as mamães. E eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte: papai e mamãe, vocês são os advogados, os primeiros advogados dos seus filhos. Então hoje, o meu recadinho é para vocês. Vocês é a voz e o coração do filho de vocês, da família, de um familiar de vocês. Então, eu sei que muitas vezes vocês carregam o peso da luta diária, pela inclusão e pela comunicação deles. E aqui a Michele deixou muito bem, né, do nosso, que a inclusão, ela não é
ela não é um favor. E muitos acham que é um favor, né? Acha que é um favor que está fazendo para o filho da gente. Mas não. A inclusão, ela é um direito. E a comunicação, hoje, né, vou falar sobre a comunicação, ela é a chave que abre a porta desse direito. E estamos aqui para informar, apoiar e caminhar junto com cada mamãe atípica. Então, nessa noite, eu vou convidar vocês para a gente imaginar, né? Nós vamos para um ambiente, a gente vai explicar um pouquinho sobre a inclusão. Nós vamos para um ambiente agora, a gente vai usar o pensamento, a gente vai pensar. Falar um pouquinho sobre as barreiras da comunicação e os seus impactos na sociedade dessa inclusão. Essas barreiras, né, ela não está apenas na criança, mas no meio onde ela vive. E eu quero que vocês imaginem comigo uma cena muito comum na vida de uma criança atípica e de mamães também atípicas, né? Vou convidar agora a população. Estou feliz, né, que a gente está vendo uma comunidade ativa aqui, graças a Deus, né? Então eu vou convidar vocês a pensarem comigo essa noite. A criança, a mamãe arruma essa criança, a criança chega na escola e ao seu redor, as outras crianças já estão lendo, já estão escrevendo, já estão conversando e ela, por sua condição, não consegue falar, não consegue compreender com facilidade. Agora pense comigo. Essa escola também, né, nós estamos imaginando uma escola. Ela também não tem um preparo, não tem políticas públicas dentro dela, efetivas, não tem materiais pedagógicos adaptados, nem estrutura adequada para trabalhar o conteúdo de forma acessível para essa criança. E o que acontece, gente, com essa criança? Vocês já pararam para imaginar o que acontece? O que acontece também, meu filho vai no supermercado e não tem ninguém ali que pode ajudar ele. Já pensou que mundo a gente está vivendo? E agora, essa criança que já enfrenta tantas barreiras, encontra ainda mais muros no lugar onde deveria ser o quê? Pontes. Sem acessibilidade comunicativas, sem profissionais preparados, sem recursos, ela não consegue acompanhar o que está sendo ensinado. Isso não afeta a sua criança ou afeta a sua criança? O que vocês acham? É só a criança que vai sofrer com isso? O professor se frustra, com certeza. Eu venho de uma família de professores e eu sei a luta deles, né? Quem é professor aqui, gente? Tem professor? Não é? Eu estou falando verdade ou mentira? As crianças não mentem, hein? E eu sei que muitas das vezes a gente não tem nem apoio para estar ali dentro, né? Para estar preparando o material. Então imagina, a família sofre porque a casa não entende o que está acontecendo ali com aquela criança. E no meio disso tudo, quem sente a maior dor é a própria criança, que carrega a frustração de não conseguir pertencer, que foi muito falado aqui nessa noite, de não conseguir se expressar e de não conseguir mostrar ao mundo o que tem dentro de si. É muito triste isso. E por isso que falamos tanto de inclusão verdadeira, né? Porque quando a escola e o município falham, né, não é apenas o aprendizado que se perde. É a dignidade, é a autoestima, é o direito de uma criança viver sua infância com plenitude. E é o direito do professor também passar com plenitude aquela matéria acessível para o seu aluno. Então, a população, ela se perde, ela se frustra e torna o quê? Uma comunidade não acessível. Isso é triste para a nossa comunidade. E quando a família, gente, não é ouvida, ela carrega sozinha o peso da exclusão. Isso não afeta apenas o cotidiano, mas também as possibilidades de conectar emoções, de criar vínculos, de sentir pertencente, né? Por isso, precisamos olhar para a comunicação como uma ponte. E hoje eu agradeço muito, né, os colaboradores que
iniciou esse projeto, né? A Natália, Edilene, né? O padre que cedeu esse espaço para nós, muito obrigada, porque a gente começa aqui uma história de pertencimento. Uma história assim, eu quero ser ouvida, eu quero fazer parte dessa comunidade, eu quero viver uma nova história. E, como eu falei, a gente precisa olhar para essa comunicação, a gente precisa comunicar e falar o que a gente precisa. Quando abrimos espaço para ouvir e compreender a inclusão, deixa de ser um ideal distante e se torna uma prática real. Toda vez que uma criança é silenciada porque não encontra espaço para se comunicar, a sociedade perde a chance de escutar uma voz única e que tem tanto a nos ensinar. E como a gente pode fazer, né? Como a gente pode mudar essa realidade? Como podemos realizar de fato uma inclusão efetiva? Onde as crianças típicas e as crianças atípicas podem pertencer à mesma comunidade. A gente já pensou sobre isso? Né? As mamães aqui das crianças típicas já pensaram? Como que a gente pode incluir em casa aquele amiguinho que é diferente? Como que a gente pode fazer isso? Então, eu acho que chegou o momento da gente parar e pensar também, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, o que a gente pode fazer. E o primeiro passo é mudar o olhar, né? É mudar o olhar de julgamento daquela mãe, né? Ai, aquela criança ali. É mudar o nosso olhar. Como fonoaudióloga, né, eu sempre falo com os meus pacientes e hoje eu vou falar para vocês. Precisamos enxergar a criança, a pessoa como um todo, de forma humanizada. Atrás daquela criança tem uma família, né? Tem assim, tem uma história muito contada, muito bonita. E a gente precisa pertencer, né? E uma das primeiras coisas é desmistificar a criança que não fala. Gente, a gente encontra uma criança que chega pra gente, a gente já pensa assim, nossa, a criança não fala, não entende, ela não compreende. Podemos fazer o que quiser. Na escola, né? Na comunidade, porque é uma criança, ela não entende mesmo. Mas ao contrário disso, a criança que não fala, ela entende, ela compreende, ela quer ser pertencente, né, dessa comunidade, ela quer viver também. E o silêncio, ele não é ausência de comunicação. Eu sempre falo, né? As mamães chegam para mim e falam assim, Viviane, eu quero que meu filho fale, eu quero que meu filho comunique. Eu falei, nossa, mas ele não comunica? Ele não olha com jeitinho assim quando quer uma coisa, ele não balança o bracinho, ele não chora. Isso é comunicação, gente. Então a comunicação, ela está além das palavras. O olhar, o choro, o movimento dos braços, tudo isso é linguagem. E tudo isso é forma de expressão. Por isso, não podemos olhar apenas para o diagnóstico. Precisamos olhar para a criança. Na escola, a comunicação pode acontecer de várias maneiras, não só na escola, né? Em todos os lugares. Através de gestos, através de tecnologia, através de comunicação alternativa. E é a partir daí, gente, aí que está o segredo, que criamos recursos práticos para que ela possa pertencer de verdade àquele espaço. Podemos brincar apropriado, usar ferramentas alternativas, adaptar conteúdos. Cada estratégia deve ser pensada para facilitar a compreensão, respeitando o ritmo da criança. Então, viu que não é a coisa de 7 cabeças? A gente pode criar estratégias, comunicação visual, para que a criança entre e fale assim, opa, peraí, eu não consigo falar, mostrar, mas eu estou conseguindo compreender o que vai ser aqui. Na escolinha, na minha igreja, escola dominical. Aqui é a escolinha catequese. Na catequese, vamos construir
né? Vamos explicar uma historinha? Vamos lá fazer recursos visuais para ela entender melhor? Né? Na escola, no supermercado, vamos tentar fazer isso? Então, são com pequenos gestos que a gente muda uma sociedade. Então, cada estratégia deve ser pensada para facilitar, respeitando, né, o ritmo, como eu falei, de cada criança. E não podemos esquecer das brincadeiras em casa, das brincadeiras na escola. Essa é a melhor forma de vocês comunicarem com o filho de vocês. E é no brincar que a criança aprende, interage e cria vínculos. Nesse processo, o apoio da família é essencial. O professor e o fonoaudiólogo precisam fazer os pais como parceiros, compartilhar feedbacks e construir juntos caminhos para essa criança. E o mais emocionante é perceber que cada palavra, cada comunicação, cada gesto conquistado é compreendido. E essa criança começa a pensar, poxa, eu faço parte, estão me entendendo. E eu estou entendendo também o que aquela pessoa está querendo falar comigo. E como eu puxei para o lado da escola, né, que a inclusão, a gente precisa muito incluir nesses ambientes também. A escola é uma ponte, gente. Não só a escola, né? A nossa comunidade é uma ponte. E a gente, estou falando como ser humano, a gente precisa ser acessível, capacitados e abertos ao diálogo com a família. A escola, a igreja, a comunidade precisa ser aberta àquela família que tanto precisa. O município, por sua vez, né, tem responsabilidades claras que a gente precisa incluir eles também, né? Criar políticas públicas eficazes, ofertar, né, oferecer profissionais capacitados de apoio, investir na formação continuada. Isso é de vocês. Eu tenho algum vereador aqui? Oh, que bênção! Parabéns por vocês estarem aqui com a gente. Então, assim, isso é muito importante. A gente vê uma comunidade ativa e é vocês que fazem isso por nós, sabe? É vocês que vai ajudar as nossas famílias aqui. Então, eu fico muito honrado com a presença de vocês aqui. E o município, como eu falei muitas vezes, precisa dessa responsabilidade. Quando falamos de inclusão, temos sempre 3 pilares, viu, gente? Escola, município e família. Mas muitas vezes essa família que busca apoio acaba encontrando essas barreiras, né? Uma cidade sem políticas públicas, uma escola sem estrutura, os profissionais sem preparo. É um cenário que a mamãe e o papai se tornam a primeira voz. Papai tem que sair atrás e correr os direitos dos filhos de vocês. Então, a gente está aqui para ajudar vocês, né? Para vocês fomentar ideias, criar ideias para poder ajudar essa nossa comunidade. Mas é preciso entender, não basta a luta da família. A sociedade só vai mudar quando todos forem ouvidos e respeitados. Quando a escola se abre para a comunicação acessível, ela está apenas incluindo um aluno, ela está ensinando toda a comunidade a ser mais humana. É inspirador trabalhar com crianças atípicas, né? Elas nos mostram todos os dias o verdadeiro sentido da vida, a perseverança, a força, a resiliência. Elas não desistem. E as mamães dela também não. A escola, né, como eu falei, o município, tem sim sua responsabilidade. E se isso não acontecer, estamos perdendo a oportunidade de tornar nossas crianças mais participativas. Como a Michele deu uma aula aqui, né, sobre essa participação. Mais compreensivas e de criar uma sociedade realmente inclusiva. A diversidade, gente, é a nossa maior sala de aula. É nela que aprendemos a respeitar, a compreender e a crescer juntos. Então, a sociedade é uma ponte. Precisamos ser acessíveis. Sei
que falar, né, é muito fácil. Mas a gente precisa agir, gente. Agir quanto tempo? E hoje nós estamos aqui levantando uma voz. A voz da inclusão. E quando eu falo de inclusão, eu quero chamar a atenção para algo muito maior. Nossas crianças atípicas têm um direito de pertencer à comunidade. Hoje, eu não quero que vocês saiam daqui apenas com informações, não. Eu quero que vocês saiam com a certeza de que a inclusão começa nos pequenos gestos. Numa palavra de incentivo, numa reunião dessas, no espaço que oferecemos, né, para comunicar essas informações e em cada mudança de atitude que abre para essa criança. Cada um de nós temos uma missão aqui na Terra. Acredito muito nisso. E eu acredito que essa missão também é um propósito de acolher, apoiar e lutar, lado a lado dessas crianças e dessas mães. Por isso, mamães, quero que saibam, vocês não estão sozinhas. Cada esforço de vocês é uma semente plantada. E quando essa semente é regada pela família, escola, pelos profissionais e pela sociedade, ela pode crescer e transformar em uma linda floresta inteira de inclusão. Então é esse recadinho que eu queria deixar para vocês, gente. Né? Eu sou muito grata, muito obrigada por fazer parte dessa reunião com vocês. Muito obrigada, Viviane, pelas palavras esclarecedoras sobre as barreiras de comunicação e a importância de tornar a interação acessível para todos. Agora, convidamos a professora Gabriela Pisani, formada em Educação Especial e professora bilíngue, que trará o tema Educação Inclusiva, construindo pontes dentro da escola. Boa noite, pessoal. Acho que as meninas já falaram bastante, né? Será que eu tenho alguma coisa para acrescentar aqui? Eu acho que sim. Eu estou meio assim, dividida, né? Porque meus amigos surdos chegaram e talvez se alguém segurar o microfone, eu consigo ajudá-los um pouco enquanto eu falo. Tem aquele pereção? Tem? Que daí eu posso falar. Vou falar um pouquinho do contexto educacional, né? Me chamo Gabriela, né? Conforme ela falou. Eu trabalho em Caratinga, na Escola Estadual Engenheiro Caldas, há 20 anos com educação especial, né? Já trabalhei em diversos momentos, né? Como intérprete de Libras. Aí é difícil falar e sinalizar, tá, gente? Mas eu vou tentar ajudá-los. Então, eu trabalho em Caratinga, né? Na Escola Estadual Engenheiro Caldas, como intérprete de Libras há algum tempo, né? E atualmente em sala de recursos. Já ouviram falar de sala de recursos? É uma sala, né? É uma sala especializada que existe dentro da escola para atender, né, as necessidades educacionais especiais de cada um dos seus filhos, parentes, amigos com deficiência. Bom, também sou bacharel em Direito, né? Formei junto com o Márcio. Eu nunca exerci a advocacia. Eu nunca exerci, né, a advocacia, mas eu amo, né, o direito, a justiça, especialmente. Às vezes o direito não é justo, né, mas a gente tem que lutar sempre pela justiça e é ela que eu amo, né. Enfim, pode passar. Antes de começar, né, a falar sobre o tema da inclusão educacional, eu queria só fazer uma breve retrospectiva da história, né, da inclusão educacional, para a gente entender em que ponto nós estamos agora na inclusão educacional das crianças ou pessoas com deficiência. Antigamente, né, não sei se vocês já ouviram falar, mas as pessoas com deficiência eram completamente excluídas, né, do contexto educacional. Não se acreditava na capacidade desses indivíduos de aprenderem. Né? Existem até momentos muito tristes na história onde esses indivíduos eram até mortos, né? Porque eram improdutivos para a sociedade, não tinham valor. Tá? Mas as próprias pessoas com deficiência, ao longo dos anos, foram provando as suas capacidades. Okay?
E aí elas começaram, né, a ser segregadas. Como assim? Surgiu a necessidade... Tá caindo. Surgiu... Que difícil, né? A pessoa quer falar, sinalizar, né? Vai dar certo. Porque se eu não sinalizar um pouquinho, eu vou excluí-los. Eu tô falando de inclusão, né, gente? Tem nenhum intérprete aí não, gente, de Libras? Tá vendo como tá precisando nessa cidade de Piedade, Caratinga, mais formação profissional, vereadores? Vamos lá fazer um curso de Libras na cidade? Então, é o seguinte. Então, passou-se então ao período de segregação, onde as próprias pessoas com deficiências, né, provaram suas capacidades. E aí começaram a surgir alguns institutos, algumas escolas especiais para esses indivíduos, para pessoas com deficiências. Escolas para cegos, escolas para surdos, escolas para pessoas com deficiência intelectual, né? Só que essas escolas, elas ficavam à parte, né? Elas ficavam ali na periferia, né? Não eram escolas regulares, tá? E às vezes eram escolas que não ensinavam o currículo, né, os conteúdos curriculares, o português, a matemática, a história, a geografia. Ensinavam o indivíduo a atividades do dia a dia. E não é bem essa a função da escola. Ela pode sim contribuir, mas ela tem um objetivo, né, que é diferente, tá, da área da saúde, ok? Em seguida, né, essas pessoas, algumas políticas, né, começaram a incluir esses indivíduos, né, essas pessoas com deficiência, dentro das escolas regulares. No entanto, foi um problema, não foi um avanço, porque exigia-se que a pessoa com deficiência se adaptasse ao meio, à escola, e não a escola estivesse adaptada para receber a pessoa com deficiência. Vocês acham que isso dá certo? Né? Porque como a Michele falou e as meninas e a Vivi reforçou, incluir não é simplesmente colocar dentro, não é dar acesso, é preparar o meio, não é mesmo? Se o meio não está preparado, a gente cria uma exclusão dentro de um movimento de inclusão. Nós temos que tomar muito cuidado em falar de inclusão, né? E acabarmos excluindo mais ainda, né, as nossas crianças, as pessoas com deficiência, tá? Porque para incluir, o meio ele tem que estar adaptado, ele tem que estar preparado para receber, tá? Não é a pessoa com deficiência... Falta o quê? Não enxergo, não. 15? Vou acelerar. Não é a pessoa com deficiência que vai se adaptar ao meio, ok? Até que chegamos à situação de hoje, né? Hoje, as políticas de inclusão têm esse entendimento, tá? Que os contextos educacionais não estão adaptados para receber. Então, o contexto educacional ele tem que ter ali, né, um professor de apoio, atendimento educacional especializado, uma sala de recursos, ele tem que ter materiais, meios, ele tem que ter estratégias pedagógicas, formação de professores e tudo mais. Mas nós, né, amigos, familiares e pessoas com deficiências, temos que estar sempre de olho, porque é muito comum algo se nomear de inclusão, mas na verdade o que está acontecendo é uma integração, tá? Integrar é colocar dentro e não adaptar. Incluir é colocar e preparar o meio para que esse meio permita a permanência desses indivíduos. Ok? A permanência, não só a permanência, mas também a aprendizagem, ok? Pode prosseguir. E aí eu elenquei ali algumas principais legislações, né, que vão tratar sobre a inclusão educacional. Primeiro, né, a nossa lei maior, que é a Constituição Federal Brasileira, né, ela vem aí trazendo, né, o direito à educação para todos, né, independente da deficiência, raça, cor, religião, credo, enfim, para todos. Então, todos os indivíduos, por mais que você não acredite na capacidade daquele indivíduo de aprender, ele tem o direito à educação, ele pode acessar a escola, ok? Outra legislação é a LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O próprio nome já diz, ela é a base da educação brasileira. É dali que saem, né, as políticas públicas que vão atingir as escolas especificamente, tá? E nessa LDB existe uma modalidade de ensino chamada educação especial.
Ou seja, existe uma modalidade de ensino específica para as pessoas com deficiência na legislação brasileira. Né? Toda pessoa com deficiência precisa conhecer o que a LDB fala sobre o tema de educação de pessoas com deficiência. Okay? E terceiro e último, que é que eu vou dar mais ênfase, é a LBI. A LBI é a Lei Brasileira de Inclusão. Todas as pessoas, né, com deficiência, familiares, amigos, precisam conhecer a LBI, porque ela é o estatuto, ela até grifei, o estatuto da pessoa com deficiência. É uma das maiores conquistas do movimento das pessoas com deficiência no Brasil. Tá? Ela não vai tratar só sobre educação. Eu vou falar só sobre educação, mas ela vai tratar sobre o contexto da saúde, ela vai tratar sobre transporte, trabalho, moradia, direitos de diversas áreas, ok? Pode passar. E essa lei, a LBI, ela garante um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Olha lá onde que está na lei, no artigo 27. O que significa isso, gente? Inclusão educacional não é só para educação básica, não. Né? Inclusão educacional é para todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. É desde lá do berçário, da educação infantil, a educação básica, que é composta, né, pelo ensino fundamental, séries iniciais, finais, o ensino médio, a educação superior, então a inclusão ela atinge também as faculdades, as universidades, e ela também se estende aí, ó, para os cursos profissionalizantes e também para os cursos técnicos, entre outros. Então, o direito de ser incluído, né, ou seja, de ter esses ambientes adaptados para que a pessoa com deficiência tenha acesso, é maior, às vezes, que você talvez imagine. Né? Então, não vamos restringir inclusão educacional à educação básica. Ok? E incumbe ao poder público, aí eu grifei de vermelho, né, gente? Porque existe uma responsabilidade aí que é do governo, mas que só toma vida a partir das nossas ações, tá? Infelizmente, nós, né, ou felizmente, né, nós temos que às vezes dá esse cutucão. Nós precisamos conhecer os nossos direitos, as nossas leis, para podermos, né, incomodar o poder público a colocar em prática aquilo que já é lei para nós, ok? Então, incumbe ao poder público, vamos lá. Garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem. Michele falou disso, né? Incluir é isso, gente. Incluir não é só acessar, não é só colocar o menino na escola. Colocar o menino na escola é integrar. Nós não queremos integração, nós queremos inclusão. Então, nós temos que colocá-lo na escola, seja escola regular ou escola especial, fica a critério da família, tá? Porque as escolas especiais, elas não estão impedidas de funcionar. Tem famílias que preferem, tem famílias que a criança se adapta melhor na escola especial, né, que seriam as APAES, e nos grandes centros nós temos escolas bilíngues para surdos, escolas especiais para cegos, enfim. Tá? Então é uma escolha da família ou da própria, né, criança, né, com a forma que ela se sentir melhor, ou acessar uma escola regular. Quando eu falo de escola regular, é a escola que serve, né, para todos, pessoas com e sem deficiência, tá? Volta só um pouquinho. Então, não é só acessar, olha, é permanecer. Então, o poder público tem que criar formas que essa criança permaneça nesse ambiente e que ela participe. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Estou ficando até descabelado, porque eu não sei se eu sinalizo ou se eu falo, gente. Aqui, ó. Arranquei o penteado. Então, participar, eu vou dar um exemplo prático, tá? Uma aula de vôlei, ok? Aula de vôlei, uma aula de vôlei, ou de futebol, de esportes, né? Uma criança cadeirante. Ah, tá, então vamos colocar ela para participar. A gente coloca ela lá na aula e dá uns brinquedinhos para ela, um jogo de dama, né? Porque daí ela não precisa usar os pés, né? Ela pode jogar um jogo de dama enquanto as outras crianças fazem aula de futebol, de vôlei. Isso é incluir, não é? Não. Ela está participando? Tá, porque ela está ali, ela acessou e participou, mas ela está excluída, né, da atividade. Então, a atividade ela pode ser adaptada dentro da realidade daquela criança. Até coloquei uma foto ali para ilustrar.
Ah, não, acho que em outro slide, vou mostrar para vocês. A criança, né, cadeirante com a bolinha, né, jogando na rede. Ela tem, sim, uma capacidade de, ali dentro daquele esporte, de fazer, né, dentro da capacidade dela, ali, ela pode se desenvolver, sim, né? Então, incluir, a gente tem que preocupar com essas questões, tá? E práticas pedagógicas, tá? Às vezes a gente pensa que é oferecer a mesma coisa, né? A mesma aula de português que a professora vai dar para os alunos com deficiência, vai dar para os alunos sem deficiência. Não, dependendo da deficiência, essa aula vai precisar ter uma adaptação, né? Uma prática pedagógica diferenciada, tá? Por isso a importância da capacitação. Ah lá, ó, a imagem que eu queria mostrar é a criança jogando vôlei, tá vendo? A cadeirante jogando com a coleguinha sem deficiência, ok? Aquela imagem da equidade já passou? Essa daí, só reforçar essa imagem. Olha só, gente, quando eu falo de igualdade, né? Na verdade, seria equidade a palavra adequada. Que quando eu quero oferecer, né, para os alunos, esse negócio só fica caindo. Quando eu quero oferecer, né, as mesmas condições, tanto para o aluno com deficiência e sem deficiência, às vezes eu vou precisar oferecer algo diferenciado para o aluno com deficiência. Aqueles banquinhos ali, eles ilustram isso. Olha só, o mais baixinho precisou de 2 banquinhos para acessar a visualização do jogo, né? Já o mais altão, olha, nem precisou de banquinho, e o do meio, um banquinho foi suficiente. Então, as deficiências, elas precisam ser tratadas conforme as suas especificidades. Dentro de uma mesma deficiência existe especificidade, né? Por exemplo, dentro de crianças surdas, algumas são oralizadas, outras dominam libras, outras não. Então, dentro de uma mesma deficiência vão existir ali as diversidades. Isso precisa ser levado em consideração pela escola, tá? Mas, para isso... Pode mudar? Para isso, né, para que haja essas práticas pedagógicas adequadas que eu falei, é preciso formação, investir em formação, né? E aí, a mesma legislação que garante o acesso, a permanência, a aprendizagem, ela também garante a formação e disponibilização de professores, profissionais de apoio, intérpretes de Libras. Quem que são esses, gente? Professor regular da sala de aula, que precisa ter conhecimento, né, das deficiências, conhecimento da inclusão, ele precisa ser capacitado para isso, tá? E a capacitação não é só lá na faculdade, ela deve ser reciclada, né, ao longo da sua atuação profissional. E também professores de apoio, né, profissionais de apoio. A escola não precisa somente de monitores para tratar e carregar crianças. Ela precisa de profissionais, pessoas formadas pedagogicamente para ensinar essas crianças. Porque eu preciso acreditar, tá? Infelizmente não se acredita e por isso não se oferece, que essas crianças podem evoluir, sim, dentro das suas limitações. Okay? É lógico que, por exemplo, talvez uma criança com deficiência intelectual não vai avançar o mesmo tanto que uma criança sem deficiência, mas ela vai avançar. Ela é capaz e por isso ela precisa de ter ali o profissional adequado, né, para auxiliá-la, tá? O que a gente tem visto muito aí é colocar qualquer pessoa serve de apoio. Qualquer pessoa, né? Aí copia para o aluno, leva o aluno no banheiro, dá comida, e aí? E a parte pedagógica? Para cuidador, é outro curso. Aí é para, né, outra situação, tá? A escola precisa de professor, pedagogo, gente capacitada, ok? E a capacitação, como eu disse, né, recorrente, sendo renovada, né? Porque coisas novas vão surgindo e a gente precisa ir se aperfeiçoando. E, especificamente para a educação de surdos, essa mesma legislação garante a educação bilíngue de surdos, tá? Que é, inclusive, uma nova modalidade na LDB. E existe, né, uma legislação recente, de 2024, que institui a educação bilíngue de surdos em classes, escolas bilíngues para surdos ou escolas regulares. Então, a escola regular também pode oferecer uma educação bilíngue para surdo. O que é uma educação bilíngue para surdo? É uma educação que reconhece que a Libras, a língua brasileira de sinais, é a primeira língua, a língua de conforto
desses indivíduos. E a partir dessa primeira língua é que ele vai aprender também uma língua tão importante quanto, que é a língua majoritária do nosso país, que é a língua portuguesa. A escola tem a responsabilidade de ensinar a modalidade escrita da língua portuguesa. Quem vai ensinar o surdo a falar? Porque o surdo não é mudo. Tirem essa ideia, por favor, apaguem isso. Surdos podem aprender a falar. Eles não vão adquirir a fala naturalmente, mas eles vão aprender. Ali, ó, Vivi, ó, tá pronta para ensinar o surdo, né, a falar, tá? Então, os surdos, por meio de técnicas artificiais, eles podem desenvolver a fala. Mas não é a responsabilidade da escola ensinar surdo a falar. A escola tem a responsabilidade de ensinar a língua brasileira de sinais e, a partir dessa língua, ensinar, alfabetizar a criança em português escrito, ok? E o que nós estamos fazendo aqui, para finalizar, olha, a articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. É a educação, conversando com a saúde, conversando, né, com a política, tá? Todo mundo junto, construindo isso aí, com a família. Sozinhos não conseguimos, não fazemos nada. Precisamos dessa ligação aí de informações para construirmos algo efetivo. Acho que acabou. Ah, e um detalhe que eu gosto de ressaltar, tá? Isso não é só para escola pública, tá? Escola privada também é obrigada a todos esses incisos aí que eu apresentei para vocês. A escola privada também tem que colocar professor de apoio, também tem que dar atendimento educacional especializado, também tem que fazer um planejamento pedagógico específico para a deficiência daquele indivíduo e acompanhar o desenvolvimento, a evolução desse indivíduo sem cobrar da família. Eu tenho visto muitas famílias evitando de matricular na escola privada porque a escola privada não oferece apoio, não oferece essas questões, mas ela é obrigada e tem que partir de nós, né, do posicionamento das famílias. Não, peraí, vocês não oferecem? Como assim? Eu tenho que pagar? Como assim? E a lei? Onde entra a lei? Né? E se mesmo assim não funcionar, né, a Natália sabe dizer para nós, né, para onde que a gente vai. Não é nada, depois vocês perguntam a Natália, tá, gente, se a escola é negar. E, para terminar, já acabou já, né? Já acabou? Vou falar só o que é isso aqui, ó, capacitismo, tá, gente? É a discriminação e preconceito contra pessoas com deficiência baseado na crença de que essas são inferiores ou incapazes. Vamos parar com isso, gente, a partir de hoje? De achar que, por exemplo, uma criança, só porque ela conseguiu desenvolver como é que chama, gente? A escrita lá, por meio... Uma criança sem braços e sem pernas. Ela conseguiu desenvolver ali a capacidade de digitar com a boca. Nossa, que milagre! Gente, você está dizendo o seguinte. Nossa, pensei que essa menina aí não era capaz de nada, né? Então, vamos tentar evitar essas falas, porque essas falas diminuem. Olha ali um exemplo que bacana, olha. A moça, né, digitando e as pessoas, ó, incrível, parece um milagre, é inacreditável o que estou vendo. Um dia eles vão se acostumar que não somos um ET. A pessoa com deficiência pensando, né? A outra, ó, o nome dela tem quantos anos? Ela consegue? Aí o pai falou, ó, olha a posição da família. Pergunta para ela. Ok? Ela é capaz de responder. Pergunta para ela. Ok? Não exclui, às vezes a própria família, né, faz essa exclusão. Olá, quanto tempo? Depois que você ficou assim, nunca mais te vi. Quem é essa bela moça? Sua irmã, prima, cunhada, amiga, cuidadora? Não, é minha mulher. As pessoas não acreditam, né? Que às vezes a pessoa com deficiência é capaz de casar, adquirir bens, herdar propriedades, né? Estão lá no antigo Código Civil. Gente, vamos apagar essa ideia, ok? Muito cuidado com essas falas, né? Vamos, a partir de hoje, né, tomar mais cuidado com o que a gente fala e acreditar mais na capacidade das pessoas com deficiência, ok? Muito obrigada pela oportunidade. Tinha até um videozinho ali, mas eu não vou tomar mais tempo de vocês, que ainda tem mais uma mãe para falar, tá? Muito obrigada. E desculpa atrapalhada aqui. Agradecemos a Gabriela por nos lembrar que a escola é um espaço de acolhimento e diversidade e que a formação de professores e o trabalho colaborativo são fundamentais para a inclusão. Para encerrar o ciclo de palestras, convidamos Andresa Espínola, mãe atípica e presidenta da Associação Girassol, que falará sobre a luta diária pela inclusão, o olhar da família e da comunidade. Acho que vai ter que aumentar. Vai ter que subir, né? Pode tirar, né?
Boa noite. Obrigado, né, Natália, pelo convite. Eu estou muito agradecida, estou feliz por estar aqui. Eu sou Andresa, mãe atípica, tenho um filho, Augusto, que tem 9 anos, autista nível 3 de suporte e TDAH. E eu vim falar um pouquinho sobre a minha história e sobre a associação, por que surgiu a Associação Girassol. Há 9 anos atrás, né, eu obtive o laudo do Augusto, de autismo, e eu fiquei, tipo assim, né, como qualquer mãe atípica, que fala assim, o que eu vou fazer? De onde eu começo? E em Caratinga, na época, eu sou de Caratinga, tá, gente? Em Caratinga, na época, só tinha uma clínica que atendia criança autista. E nessa clínica só existia um profissional, não existia uma equipe multidisciplinar. Que para atender crianças autistas precisa de ter uma equipe multidisciplinar. Não sei se vocês sabem que tem que ter fono, psicólogo, TO, neuropsicopedagogo, fisioterapeuta, ecoterapia, várias coisas para atender uma criança autista. E em Caratinga não tinha, então eu fui buscar em Ipatinga. Ipatinga tinha esses recursos para mim. E eu comecei o tratamento do meu filho lá. E com isso, né, passando o tempo lá, eu fui incluída, eu fui adicionada num grupo de WhatsApp de mães atípicas de lá. E da associação de Ipatinga, que já movimentava, já fazia um movimento em Ipatinga. E vi como era o trabalho, vi que, tipo assim, funcionava, né? Tudo funcionava em Ipatinga. E logo depois veio a pandemia. Aí eu tive que parar, né, de fazer o tratamento em Ipatinga e resolvi vir para Caratinga, porque já tinha uma clínica, essa mesma clínica que tinha uma pessoa, tinha aberto a clínica com outros profissionais da área. Aí vim para Caratinga, na época a Michele começou a atender crianças autistas também. Eu logo fui também para a Michele para ela atender meu filho e comecei o trabalho lá com o Augusto. O Augusto, ele tinha 30% de chance de falar, de escrever, de ler. Hoje o meu filho, ele lê, escreve e fala. Eu falo que isso é glória de Deus e pelas tias que eu tenho, que é a tia Vivi, tia Michele e tudo mais. E nisso, com o passar dos anos, né, eu tive algumas barreiras, alguns contratempos em relação à escola, em relação à vaga PCD, né, a vaga de estacionamento e outras demandas lá em Caratinga. E eu criei um grupo de WhatsApp, na época, né, há uns anos atrás, para estar trocando informações, para desabafar com as mães. E esse grupo, eu fui adicionando uma mãe, adicionando outra mãe ali. E esse grupo cresceu que hoje tem 235 famílias cadastradas nele. E com esse grupo, como cresceu, algumas mães falaram assim, Andresa, vamos montar uma associação para a gente buscar mais direito dos nossos filhos? E eu abracei a ideia. Eu falei, vamos montar uma associação, porque a Caratinga precisa disso. E já existia uma associação, que é a Associação de Mães de Mãos Dadas, lá em Caratinga, que já fazia o trabalho de terapia com as mães. E aí, ano passado, nós criamos a Associação Girassol. Essa associação, ela vem o quê? Fazer parcerias com o município. Fazer parceria com o quê? O município, né, a prefeitura, deixar a gente entrar nas escolas, igual nós estamos fazendo lá em Caratinga. Nós fornecemos o quê? Treinamento para monitoras, palestras para as crianças sobre bullying, sobre deficiência. E nisso, a gente também agora vai começar a tentar ver se consegue colocar o comércio para buscar essas pessoas deficientes para o mercado de trabalho. Eu tenho aqui um que é o Formigão, ele trabalha com ele Diniz, ele é autista, ele é autista nível 1, ele é atleta e ele trabalha, ele consegue, ele dá conta de fazer isso. Não é que uma pessoa, uma criança, um adolescente tem deficiência que ele não vai dar conta de evoluir, de trabalhar, de casar. Igual eu estou falando, meu filho, hoje em dia, ele lê, ele escreve, fala inglês. Ele é nível 3 e TDAH. E tem várias comorbidades. E
E aí, nisso, a gente está fazendo agora também um trabalho de instruir os PSFs, a UPA lá em Caratinga, de como abordar as crianças, os adolescentes que chegam na recepção, né, para ser atendido, como auxiliar elas para ser o atendimento. Isso aqui, gente, eu falo que isso aqui, eu nunca queria usar isso aqui no meu filho. Eu daria tudo para não usar isso aqui no meu filho, mas como, né? Deus me presenteou com o Augusto autista, a gente tem que fazer o quê? Usar os cordões de identificação nas crianças, as mães atípicas aí, e as pessoas que não têm noção de que isso aqui, esse cordão aqui é um cordão de identificação das crianças autistas. E nisso existe o TDAH, eu tenho o de TDAH ali, tenho o do síndrome de Down e tem vários outros. A gente tem que ser o quê? A gente tem que ser mais solidário com as mães atípicas, porque, igual eu falo, que o nível de estresse de uma mãe atípica é igual o nível de estresse de um soldado de guerra. O tempo todo a mãe fica assim, ó, tipo assim, com o filho, o tempo todo. Igual o meu filho, por exemplo, se passar uma cobra aqui, ele coloca a mão nela. Então, tipo assim, as mães atípicas, elas, igual eu falo, vamos ter mais compaixão, vamos ser mais solidários com as mães atípicas, porque é um nível de estresse muito grande. Aumentou 35% o suicídio das mães atípicas. 35% aumentou. Por quê? Porque não tem rede de apoio. Se você tem um vizinho que tem uma criança PCD, uma criança com deficiência em casa, seja gentil com essa mãe. Vai lá e fala assim, mãe, você quer que eu vá no supermercado com você? Você quer que eu fique com seu filho para você pelo menos lavar seu cabelo? Seja solidário, vamos ser gentil. Vamos ser rede de apoio para essas mães. Porque é muito desgastante, não só financeiro, é desgastante emocionalmente, é um desgaste. E normalmente, e outra coisa, normalmente essas mães viram mães solos, viu? Porque normalmente os pais abandonam. Então, meu recado é, vamos ser rede de apoio, vamos fazer parcerias com os municípios, os vereadores aí, vamos contribuir com recursos para as escolas, para elas fazerem capacitação, as monitoras, até as próprias mães, para elas poderem entender mais, para poder lidar melhor com as crianças em casa. Igual lá em Caratinga, agora nós estamos buscando uma escola multidisciplinar, que é uma escola de autistas. A gente vai tentar, com alguns deputados, trazer essa clínica, escola, para Caratinga. Vamos tentar fazer isso aqui também, entendeu? Porque a cada 134, né, é autista, não é? A cada 100, 34 é autista. Então, a cada tempo, vai aumentando a demanda de pessoas com deficiência. E vai chegar um tempo que toda a família vai ter uma pessoa com deficiência em casa. Então, eu vim aqui falar o quê? Vamos ser mais solidários, vamos ser mais gentis. E isso daqui é muito pesado, gente. É muito pesado. Porque só quem tem sabe o que é sentir na pele, tipo assim, você tem que abrir mão da sua profissão, você tem que abrir mão da sua vida para ficar 24 horas em função de um filho. Então, vamos ser mais gentis. O meu recado é esse, viu? Eu falei que eu não vou falar muito, porque as meninas ali já falaram tudo que tinha que falar, sabe? E é isso. E a Girassol, né? A Associação Girassol veio para isso, para a gente trazer recurso, buscar recurso com o Estado, o município, e poder cobrar políticas públicas também junto com as mães. E aqui na Piedade, se tiver mães que precisam de terapia, a nossa Associação Girassol, junto com a MMD, nós temos rodas terapêuticas quinzenais lá em Caratinga. E funciona lá no hospital. Aí as mães que precisarem, quiserem tá fazendo essa roda terapêutica com a gente, pode me falar que a gente faz o cadastro na associação para estar participando, tá bom? E é isso. Muito obrigada, viu? Para vocês aqui. Agradecemos imensamente a Andresa por suas palavras inspiradoras e por compartilhar conosco sua trajetória de luta pela inclusão. Eu vou passar um vídeo do meu filho
Vou ver se eu consigo passar aqui, dele lendo e escrevendo, dele lendo com a neuropsicopedagoga dele. E aí vocês vão ver como uma criança é capaz. Para quem, igual eu falo, para quem não tinha possibilidade de falar, a Michelle, a Vivi, ele é prova disso. Porque ele veio falar, foi com a Vivi. Ele começou a falar, a Vivi atendendo ele. Então, elas sabem do que eu estou falando. Tipo assim, que era quase que impossível do meu filho falar. E hoje ele lê. Aí eu vou ver se eu consigo passar um videozinho dele lendo aqui. Esse é da escola. Esse é da escola, ele fazendo educação física. Ah, não foi. Tem que voltar. Esse é da escola, ele fazendo educação física, gente. Eu acho que tem. Falando várias. Isso, Augusto! Isso, Augusto! Vai, Augusto, vai! Isso! Aê! E ali, vai, Augusto, olha como é importante uma monitora vem, auxiliando ele. Tem esse e tem mais um, ele falando, né? Isso, Augusto! Tem esse, gente. Um outro vai, Augusto, vai! Isso! Aê! Corre, Augusto! Pode vir! Vem, Marcela! Né? Não deu não, gente, mas aí dá para vocês verem que como ele é capaz, entendeu? Mesmo com todas as comorbidades, com TDAH ou autismo nível 3, ele é capaz de desenvolver atividade física com a ajuda de uma monitora que busca conhecimento e auxilia ele. Neste momento, abrimos espaço para perguntas e contribuições dos presentes. Este é um momento de troca, buscando enriquecer ainda mais a discussão proposta nesta noite e convidando a reflexão coletiva sobre o que cada um pode fazer para tornar os espaços mais inclusivos. Pedimos que levantem a mão e nossa equipe auxiliará na organização para que todas as vozes sejam ouvidas. Sim? Gostaria de fazer a pergunta para a comunidade pessoal? Qual o ato prático mais eficaz para nós cidadãos poder ajudar uma pessoa com impossível?